Entre os povos antigos e até mesmo hoje em dia, tem deuses que são muito importantes, mas tem alguns deles que eram bem estranhos, como por exemplo o deus que representava nada mais nada menos que os estercos. E hoje eu vou mostrar para vocês 10 deuses mais estranhos das mitologias. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Carna, Cárnia ou Cárdia é uma divindade dos romanos. E falar para vocês que os romanos tinham uma divindade para praticamente quase tudo. O nome dela muito provavelmente veio de carne, já que ela se importava muito com os mortais. E ela fazia de tudo para ver os humanos passando bem. Ela cuidava dos órgãos do homem que eram mais importantes, como por exemplo o pulmão, o coração, o fígado, aqueles que provavelmente se der ruim, você vai de caixa. Aí você deve estar pensando, poxa, então ela é importante e eu não vejo nada de estranho. Bem, você tá certo, ela realmente era importante. Na verdade, todos os deuses que estão aqui na lista são importantes, porque eles são deuses. Mas, alguns deles têm uma função bem secundária em relação a outros deuses. No caso da Cárdia, ela era uma ninfa. E caso você não saiba, ninfas são espíritos femininos da natureza que ficam na floresta e nos rios, por exemplo. Bem, essa ninfa atraiu o interesse do Janus, que era o deus das duas caras. Ela se entregou para ele em troca de ter o domínio sobre as trancas das portas e também sobre as janelas, se tornando assim uma deusa das trancas. Pelo que eu entendi, ela fez isso porque ela gostava muito dos mortais, especialmente das crianças, e seria uma forma a mais de proteger eles. Outra curiosidade é que ela gostava de receber como oferendas bacon e feijões. O Duar é uma divindade menor dos egípcios, e assim como outros deuses aqui da lista, não tem muita informação sobre ele. O principal domínio dele era os banheiros, mas dá pra dizer que ele cuidava também da limpeza dos lavatórios. Nos hieróglifos, a figura dele sempre aparecia com os braços estendidos e levantados. Essa imagem representava adoração e devoção, já que era um gesto muito repetido para os deuses e também para os faraós. Dizem que ele é recomendado de 9 entre cada 10 deuses egípcios. O Priapos, por ser um deus grego, até que é bem conhecido. Ele era um deus menor da fertilidade e, curiosamente, apesar da história dele, que eu vou contar aqui de maneira resumida, ele também é um deus da virilidade. Nas representações dele era bem difícil não reconhecê-lo, por causa do tamanho digamos assim, da ferramenta dele. A mãe do Priapos era Afrodite, mas o pai dele variava bastante, podia ser o Zeus, o Dioniso ou o Apolo. Mas o mais aceito é o Zeus mesmo, até porque, segundo a história, a Hera, por causa dos ciúmes, disse que a criança de Afrodite nasceria tão feia quanto uma marmota pelada. E a criança nasceu tão feia, mas tão feia, que ela foi jogada para a terra. Na Terra, o Priapos foi cuidado pelas ninfas e pelos pastores, que deram contato para ele frequentemente com os Pans e com os Sátiros, que era um grupo de seres que adoravam ficar se mostrando por aí. E quando ele cresceu, a ferramenta dele ficou muito grande e ficava sempre no 100%. Mas era tão grande que ele nem conseguia se mexer direito. Então um Pan carregou ele até uma entrada de uma floresta e deixou ele lá como se fosse um tipo de vigia. Sempre que um estranho se aproximava, o Priapos levantava sua túnica e o cara assustava e saía correndo. Por causa disso, algumas estátuas do Priapos eram até colocadas na entrada de alguns lugares, como se fosse um tipo de guardião. Um detalhe é que, apesar da ferramenta do Priapos estar sempre pronta para combate, uma das maldições da Hera para ele é que ele jamais conseguiria ter relações. O Xochipilli era um deus asteca do amor, dos prazeres, das flores, da dança, dos jogos, da criatividade e dos homossexuais. Até aí não tem nada de estranho. Mas esse deus tinha um outro domínio que era assim um pouco estranho, que é o fato dele ser um deus que é protetor dos profissionais da noite, digamos assim. Vou falar desse jeito pro YouTube não me capar. A sua esposa, que era Mayuel, era a deusa do Agava, e ele tinha uma irmã gêmea que era Xochiquetzal, e ela podia aparecer também sendo a mãe ou a esposa dele. Ele tinha também outros irmãos, como Extilton, que era o deus da saúde, da dança e da medicina, e o Makul-Xochitl, que era o deus dos jogos. Esses três juntos representavam a felicidade, a saúde e o prazer. O Xochipilli também podia ser uma forma de um outro deus, que era o Piuzintecuhtli, que era um deus jovem do sol, que por sua vez era uma forma de um outro deus,
que era o Tonatiuh, o deus sol da quinta e última geração asteca, sendo assim o deus supremo do sol asteca. O Xochipilli também tinha relação com outros deuses, como por exemplo o Centeotl, que também pode ser considerado um deus estranho, até porque ele é um deus do milho. Mas aí também vale citar que o milho para os astecas era muito importante. Bem, por essa relação, o Xochipilli podia ser chamado também por outros nomes, como por exemplo, o príncipe da flor de milho, ou também de Centeotl Xochipilli, um dos senhores do dia. O deus podia ser descrito como um espírito sem forma, ou como um velho sem pele, que era vermelho. Uma das representações dele é uma estátua de mais ou menos 1 metro, dele sentado em cima de uma plataforma do templo. O Siamides ou Quiamides não era bem um deus, tá mais para um semideus ou um herói, mas dá para chamar de deus também. Ele representava a cultivação dos feijões, e também podia ser uma das divindades dos mistérios de Eleusis, estando também entre os companheiros de Deméter. Urkutilai é um deus da mitologia inca, que aparece sob a forma de uma lhama. A função dele é proteger os rebanhos, principalmente, é claro, das lhamas. Ele era muito adorado pelos pastores andinos, que acreditavam que Urkutilai protegia seus rebanhos de caçadores e predadores enquanto eles dormiam. Ele também mantinha a saúde dos animais e multiplicava os filhotes. Na cosmologia inca, o Urkutilai representava a constelação de Lira, que acreditavam que descia sobre a terra na forma de uma lhama para cuidar dos animais. O Sterquilinus é um deus romano. Tem várias maneiras de falar o que ele representa, mas se você for educado, eu acho que o certo de falar seria que ele é um deus do esterco ou do cocô. O nome dele já deixa bem claro o que ele representa, né? O nome dele vem de estercos, que seria o nome romano para fertilizantes. Pode até parecer estranho pra gente hoje em dia, mas como os estercos para aquela época eram muito importantes, esse deus também era. Tanto que ele acabou sendo ligado com outro deus, que era o Saturno. A Ukemoshi é uma deusa do Japão. Mais especificamente, ela é uma deusa do arroz, da nutrição, dos alimentos, enfim, essas coisas do shintoísmo. Inclusive, ela é também muito confundida com o marido dela, que é o Inari, que também é um deus do arroz. Bem, até aí, ser uma deusa do arroz, dos alimentos, é bem bacana, mas tem um pequeno detalhe sobre ela, que é o seguinte. Em uma história, a Ukemoshi ficou sabendo que um outro deus ia visitar ela. Aí, sobre quem é esse deus depende muito da versão. Alguns dizem que é o Susanoo, o deus dos mares e da tempestade, e outros dizem que é o Tsukuyomi, que é o deus da lua. No caso, aqui eu vou considerar que era o Tsukuyomi. Quando ele chegou na casa dela, ele percebeu que ela estava preparando um banquete para ele. Só que ele também viu que ela não estava cozinhando os alimentos, mas sim expelindo eles. Sim, expelindo eles por todos os buracos do corpo. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Pelo ouvido, pelo nariz, pela boca e também, é claro, pelo bueiro. No fim, o Tsukuyomi acaba matando ela por causa disso. Tlazolteotl é uma deusa asteca da purificação, da confissão e da limpeza espiritual. O que deixa ela estranha é quando você se confessa para ela, ela simplesmente engole toda a sua sujeira, e daí que vem o nome dela de devoradora de sujeira. A Lala é filha de Polemos, que seria um Daimon, que é um espírito da personificação da guerra, e no caso a filha dele também é um Daimon. E o nome dela, que é a Lala, na verdade seria uma onomatopeia para um grito de guerra, e é isso que ela representa. Ela é basicamente a personificação de um grito de guerra. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!